tá em jogo que vale talvez, né? Pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso vai depender do resultado do Palmeiras contra o Cruzeiro no domingo. O jogo esse às 8h30 da noite, um pouco mais tarde aí do domingo. E o Palmeiras, que tá com a corda no pescoço na Libertadores, vai ter que levar ali um time mexido para encarar um adversário que ficou a semana inteira pensando só no Palmeiras, enquanto o Palmeiras teve que viajar até a linha do Equador, ao Equador, até Quito, para enfrentar, lá fica, né, a linha do Equador para enfrentar a equipe da LDU. Tá? Agora, o Fortaleza, meus amigos, está se comportando tanto a torcida do Fortaleza, quanto o Fortaleza como instituição estão se comportando como um mau mandante. Isso porque o Fortaleza foi alvo de processo do DECOM por aumentar o preço dos ingressos destinados à torcida do Flamengo. Segundo o Diário Online, o órgão investiga a cobrança excessiva e constatou que o valor do setor visitante, R$ 250 a inteira, enquanto em outros jogos, como contra o Mirassol e Vasco, os valores foram entre 100 a 150, respectivamente. Infelizmente, o que pode acontecer aí é o Fortaleza ser multado. Agora, o prejuízo, né, já foi aplicado à torcida do Flamengo, né? É algo que não vai voltar, né? E por que eu falo da torcida do Fortaleza também, não falo apenas da instituição Fortaleza, da qual eu prezo muito respeito, né? Porque não é todo mundo, mas parte da torcida do Fortaleza está promovendo nas redes sociais uma manifestação contra os chamados torcedores mistos. Antes da partida contra o Flamengo, a campanha mira torcedores do Nordeste que torcem para o Flamengo, um verdadeiro absurdo. Confira algumas declarações, está aqui. Respeitamos mais um rival local do que quem escolhe torcer para times de fora do estado. E daí se o cara quer torcer para um time que é fora do estado? Qual que é o problema? Foi o que eu disse aqui. Se o cara, porventura, quiser torcer para o Slavia Praga, para o Estrela Vermelha, para o Steaua Bucareste, ele pode torcer, ele tem liberdade para isso. A sua liberdade, ela termina quando começa do outro. Tá? Alimentando uma desigualdade histórica fruto de manipulação da mídia. Mentira, não tem manipulação nenhuma da mídia. A torcida do Flamengo já era grande antes de Rede Globo, enfim, nada. Ninguém até hoje consegue explicar esse fenômeno da torcida do Flamengo. Evidentemente que com a rádio, transmitindo o Campeonato Carioca para fora e coisa e tal, pode se nutrir ali uma maior divulgação do Flamengo, mas apenas isso não explica por que a torcida do Vasco, do Botafogo e do Fluminense também não são grandiosas, igual a torcida do Flamengo. Também eram transmitidas pela Rádio Nacional aos ouvintes de forma nacional. Você entende? Não explica completamente o fenômeno social que é o Flamengo. Até hoje ninguém conseguiu explicar isso, ou se explicou, eu não li, eu não vi ainda, né? Então, é uma verdadeira vergonha. Isso aí a torcida organizada dele se manifestou lá também. Ame só o Fortaleza ou deixo, chega de mistos, prefiro sofrer com a camisa que representa meu povo a idolatrar algo que pertence aos outros, sou nordestino e tenho time para torcer. E o Flamengo é nacional, o Flamengo é do Brasil. O Flamengo é do Nordeste, é do Norte, é do Sul, é do Centro-Oeste, é do Sudeste. O Flamengo é de toda parte. O Flamengo não é só do Rio de Janeiro, do Nordeste. O pertencimento rubro-negro é nacional. E até, em algumas ocasiões, internacional. Tá? Porque já tem torcedores estrangeiros que nutrem uma paixão, uma simpatia, um desejo de torcer pelo Flamengo. Né? É até o caso de um torcedor do Chelsea, que não conhecia o Flamengo e conheceu através do Mundial de Clubes, e após o jogo Flamengo e Chelsea, ele passou a torcer pelo Flamengo, tá lá no X. O cara acompanha
todos os jogos do Flamengo, apesar das partidas do Flamengo na Inglaterra passarem ali de madrugada em função do fuso horário. Tá? Então o Flamengo já vai aí quebrando barreiras e cada vez mais vai quebrar essas barreiras, assim como tem gente no Brasil que torce para times de fora e não tem problema nenhum nisso. É a liberdade da pessoa. Se você é contra isso, saiba que você está ferindo a liberdade da pessoa. E isso promove ódio. Isso promove repulsa ao outro, ao diferente. Tá? Pelo menos no meu humilde ponto de vista. Vamos passar para outro assunto agora. Na avaliação no Ninho do Urubu, a opinião de Pedro foi decisiva para mantê-lo fora dos próximos jogos do Flamengo. Ciente de que poderia agravar a fratura, o atacante optou em se preservar e aguardar a recuperação e a calcificação da fratura parcial do braço. É evidente, diz respeito à saúde dele. E, cara, se tem a possibilidade de agravar, ainda mais você enfrentando um time argentino, malaco, catimbeiro de Libertadores, um time que chega firme, é o que mais fez faltas, é o que mais tomou cartões amarelos, o que me diz que o atleta adversário entrando em campo, sabendo que o Pedro tem um problema no braço, ele não vai, sei lá, dar uma de maldade no Pedro, né? O que me diz que não vai fazer isso? Então é melhor realmente se recupera, entendeu? Tem outras opções aí, inclusive que a gente vai debater aqui, já tem informações de quem deve suprir essa ausência do Pedro, tá? Ali no ataque do Flamengo. Pessoal, a Conmebol definiu a equipe de arbitragem para o duelo de volta entre Racing e Flamengo, que acontece na próxima quarta, no dia 29, daqui a 4 dias, já está chegando. O chileno Piero Massa será o árbitro principal da partida decisiva, enquanto Juan Lara, também do Chile, ambos chilenos, ficará responsável pelo VAR. Vale lembrar que o Piero Massa foi o árbitro do confronto da volta das quartas de final entre Estudiantes e Flamengo em La Plata no mês passado. E apitou bem. Apitou muito bem naquela oportunidade. Só teve um percalço ali nas oitavas da Libertadores, quando ele apita Cerro Porteño Estudiantes na casa do Cerro Porteño, e no último minuto ele marca um pênalti para o Estudiantes que não aconteceu no campo. Não foi um pênalti de VAR. Ele marca no campo e o VAR da Libertadores, como é menos intervencionista, ele mantém a decisão da arbitragem. Mas, como eu falei no confronto contra os Estudiantes, se tem algo a extrair de positivo, se o cara dá um pênalti no último minuto para o time visitante contra o time da casa, é porque ele tem erros. Como dizem aí os nossos amigos que falam castelhano. É porque ele tem coragem de apitar algo contra a equipe visitante e não tem medo do mandante. Ou seja, resumindo, em última análise, não é um árbitro caseiro. Pelo menos eu acho que não é. E é super necessário que nesse jogo, lógico, a pressão do cilindro é muito maior lá do que o do Cerro Porteño, não tem nem comparação. Para mim, é uma das maiores pressões que tem no futebol sul-americano. É do cilindro. Mas é bom que nesse jogo não tenha um cara caseiro apitando, porque, bicho, vai ser uma pressão absurda, monumental, que vai sofrer a arbitragem e ele precisa segurar esse jogo. Muito melhor, para o jogo Palmeiras LDU no Allianz Parque, a Conmebol escalou o colombiano Vilmar Roldan. Deus que me livre que o Vilmar Roldan apitasse o jogo do Flamengo. Para essa partida de hoje, pelo Campeonato Brasileiro, talvez valendo a liderança do campeonato, o Flamengo terá 7 desfalques: Léo Ortiz preservado, Alexandre preservado, Pulgar suspenso, Carrascal suspenso, apesar do que eu acho que seriam preservados de qualquer maneira, Pedro lesionado e também suspenso, Cebolinha lesionado, e De La Cruz, a questão da virose, né? Tá com uma virose, não pôde viajar, já debatemos amplamente sobre isso no vídeo da tarde de ontem, né? Enfim, não viajou para Fortaleza. Voltando a falar do assunto Flamengo e Racing, um dos comentaristas argentinos
debochou da capacidade do Flamengo e apontou o caminho para o Racing avançar na Libertadores. Porque, segundo ele, o Flamengo é uma equipe sem alma e sem sangue. E, cara, eu discordo, eu sei que alguns rubro-negros eventualmente vão concordar com ele, tudo bem, mas eu discordo frontalmente dessa tese. Ela já vem sendo calcada na Argentina a partir de um comentário, é o Horácio Pagani que teceu esse comentário. Essa tese já vem sendo desenvolvida na Argentina a partir de um comentário de um comentarista lá da ESPN, pós-Estudiante Racing, que ele disse que era melhor para o Racing enfrentar o Flamengo, porque o Flamengo não tinha vontade. De fato, naquele jogo contra o Estudiante, ficou ali, deixou a desejar ali no fator anímico, no entusiasmo do jogo, aquela coisa toda. Mas contra o Racing, discordo frontalmente disso. O Flamengo jogou com muita vontade. O Felipe Luiz, não sei se ele está se referindo à marcação-pressão, não quis exercer essa marcação em cima, acredito em função dos lançamentos e ligações diretas do Racing para pegar as costas do Flamengo, e desenvolveu a partida de outra maneira. Mas não enxerguei falta de vontade. E outra coisa, a vontade sem a estratégia tática, sem a qualidade técnica, é só vontade. Inclusive vontade essa que pode se transformar eventualmente num fator negativo para o seu time. Vai que o cara dá uma entrada excessiva ali com o pé alto, ou então toma decisões ali pautadas no entusiasmo, na emoção, e não age com mais frieza numa partida que o fator emocional já vai estar lá no alto. Então também futebol, gente, lógico, é vontade, é entrega, é raça, mas também é tática, é técnica, é tomada de decisão correta durante o jogo. Não é só apenas a vontade por si só que vai... Porque se for assim, meu amigo, você pega aí as pessoas com os maiores índices físicos e forma um super time que vai ganhar de qualquer time no mundo. E não vai ganhar. Porque futebol não é só isso, e discordo que o Flamengo tenha falta de vontade. Até porque, quando esse sintoma se apresentou no Flamengo, foi principalmente sobre o Pedro, e o Felipe Luiz logo repreendeu através de uma entrevista coletiva. Então, discordo que o Flamengo seja uma equipe sem vontade. Falando da escalação do Flamengo para o confronto de hoje, sem Pedro, Plata deve ser o titular contra a equipe do Fortaleza. Saul tende a ser o substituto de Eric Pulgar e Samuel Lino reassume a ponta esquerda após ficar no banco na partida diante da equipe do Racing, torcedor. Na provável escalação do Flamengo, nós temos no gol o goleiro argentino Agustín Rossi, na lateral direita Emerson Royal, volta a ser escalado, acredito que para o jogo em Avejaneda o Varela deve ser o lateral ali pelo lado direito, apesar que o Royal tem uma estatura um pouco maior do que a do Varela, ele pode pensar em botar o Royal para eventualmente fazer cortes ali na bola aérea, mas a gente tem que reconhecer que o Varela tem predicados defensivos que o Emerson Royal não tem, né? Na zaga, Danilo e Léo Pereira. O Léo Ortiz segue em recuperação na cidade do Rio de Janeiro. Ayrton Lucas na lateral esquerda, preservando o Alexandre. Meio campo, Jorginho, Saul, Jorginho e De Arrascaeta. Luiz Araújo pela ponta direita, Samuel Lino pela esquerda, Plata de centroavante. Se você vier me dizer que esse time não é capaz de vencer o Fortaleza, eu não sei mais o que vence o Fortaleza.